quem você acha que, nesse momento, tem a maior chance de estar na cadeira presidencial no ano que vem? Eu te diria que a política hoje tem mais torcedor que o futebol. Você acha que a rejeição vai ser um papel decisivo na eleição? A gente trabalha em todos os estados. Eu digo para você, todos têm problemas. Só que não foi potencializado. Eu não consigo imaginar com o Flávio na corrida eleitoral o Tarcísio jogando o seu nome. Você sabe quem está por trás da política com as melhores análises do Brasil? Fala aí, galera do ranking, beleza? Tenho a honra aqui de estar com o Murilo Hidalgo. Ele é o dono, é o fundador, há mais de 30 anos, né, Murilo? Na Paraná Pesquisas, que você tanto vê na mídia, você vê muitas vezes os dados da Paraná Pesquisa sem saber exatamente quem produziu. Então vamos ter um papo super interessante aqui com o Murilo para conhecer os bastidores da política e as perguntas que não querem calar, que você vai tirar as dúvidas aqui hoje. Murilo, muito bem-vindo aqui para o nosso vídeo aqui do Ranking dos Políticos. Um prazer estar contigo aqui. Alexandre, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com vocês. Vamos lá, brevemente, Murilo, só para explicar assim, como é que foi o negócio da fundação da Paraná Pesquisa. E uma dúvida que muita gente tem, quando solta alguma pesquisa de vocês, tem gente que acha que ela é só no Paraná. Então, puxa, não, mas isso é lá no Paraná, eu sou aqui, sei lá, do Amazonas, eu sou do Rio Grande do Sul, aqui é diferente. É importante esclarecer que o nome Paraná Pesquisas é o Brasil todo, certo? Certo, Alexandre. Nós começamos em 1990, é uma história bonita, começou na mesa de um bar. Eu tinha dois amigos de infância, o Fabiano e o Gustavo, e a gente estava conversando, e o Gustavo, que fazia sociologia na época, virou e falou, vamos montar uma empresa de pesquisa. Aí eu falei brincando, mas você sabe fazer isso? Ele falou, eu estou fazendo uma cadeira na faculdade sobre isso. Vamos estudar e vamos montar. Em 1990, nós iniciamos a história do Instituto de Pesquisa, que hoje tem praticamente 36 anos, né? O nome Paraná Pesquisas, no começo, a gente foi muito questionado. Por quê? Nós éramos um instituto regional. Nós éramos um instituto até 2014, um instituto extremamente regional. Um instituto focado no estado do Paraná, nas prefeituras do Paraná e nas empresas do estado do Paraná. Em 2014, eu resolvi, vamos nacionalizar a Paraná Pesquisas, certo? Aí tinha algumas pessoas que nos falavam, tem que mudar o nome da empresa. Eu falava, não vou mudar o nome da empresa, porque no estado do Paraná nós somos referência. Todo mundo vai perguntar para alguém do Paraná se conhece a Paraná Pesquisas. Se eu mudasse de nome, eu perderia uma referência, certo? E isso hoje, ao nosso ver, está superado, certo? As pessoas já sabem que a Paraná Pesquisa é um instituto nacional. Sem dúvida nenhuma, hoje nós estamos entre os 4, 5 maiores institutos de pesquisa que mais realiza pesquisas eleitorais no Brasil, não tenho dúvida disso. Então, o que acontece? Hoje nós estamos nacionalmente muito bem, a gente tem capacidade de atendimento em todos os estados brasileiros, né? Agora, isso é uma dúvida. Se você fosse explicar em 2, 3 minutos, como é que os institutos chegam na previsão? Então, por exemplo, o Brasil tem 220 lá, milhões de habitantes, sendo que 100 e poucos milhões de eleitores. E a galera vai falar com, sei lá, algumas centenas ou poucos milhares. Como é que de pouquíssima gente você vai inferir uma pesquisa, por exemplo, para presidente da República? Como você resumiria isso? Olha, tem um número mágico. Você pode ver que a grande maioria das empresas de pesquisa, nessa época, em torno de 2.000 pessoas. Vai de 1.800 a 2.200 pessoas. Esse é um número mágico. Aí o que você faz? Porque ela te dá uma margem de erro em torno de 3%, certo? Então é uma margem de erro segura para trabalhar nesse momento. Pode ser que no final, se a eleição estiver muito acirrada, você faça mais entrevistas para diminuir essa margem de erro, mas no momento é o suficiente. Aí você estratifica pela população nacional. Se, por exemplo, 52% dos eleitores são do sexo feminino, 52% das entrevistas vão ser realizadas com mulheres. E assim por faixa etária, escolaridade, posição geográfica. Se no Sul tem 14% dos eleitores, um exemplo, 14% das entrevistas serão feitas nos estados do Sul, proporcional aos eleitores de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a pesquisa ela é extremamente estratificada, por isso da confiabilidade e da aceitabilidade das empresas de pesquisa. Você consegue pegar também a questão ideológica, porque só homem e mulher eu imagino, eu como leigo, parece um pouco pobre também. Mulher bolsonarista, mulher petista, mulher que tem postura. Olha, Alexandre, ela é estratificada por sexo, faixa etária, escolaridade, tá? Posição geográfica
e PEA e não PEA, população economicamente ativa e não ativa. Essa é a estratificação que a Paraná Pesquisas usa. Porque a partir do momento que eu começar a cortar as pessoas que se dizem bolsonaristas ou lulistas, certo? Já começa a ter um desvio na pesquisa. Porque a pesquisa, o cidadão que responde, ele é escolhido aleatoriamente. Ele está passando na rua, ele é abordado em ponto de fluxo, ou bate aleatoriamente na residência daquela pessoa, certo? Ele é escolhido aleatoriamente. Então, a Paraná Pesquisas não estratifica por ideologia, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é bolsonarista, se ele é lulista, então a gente não estratifica. De modo geral, entre a população, existe para muitos institutos um ceticismo grande. Galera, pô, você não confia em pesquisa, esse negócio de pesquisa. Você acha que essa má fama de certos institutos ou da pesquisa em geral, ela é justificada ou ela é injusta? Olha, Alexandre, cada vez mais quem nos assiste vai perceber uma coisa. Cada vez tem mais instituto de pesquisa, cada vez tem mais pesquisas sendo divulgadas. Eu não tenho dúvida que nesse ano de 2026, a partir de março, a cada 2, 3 dias terá uma pesquisa divulgada, com resultados completamente diferentes, certo? Isso é ruim para o setor, não tem como negar. Mas isso acontece em todos os setores. Existem bons apresentadores, existem maus apresentadores, existem bons advogados, bons médicos, maus advogados, existem como qualquer outra profissão. Agora, o que o eleitor ele tem que, ao meu ver, ele tem que estudar os acertos e os erros de pesquisa, certo? E tentar se balizar em 2, 3 institutos de pesquisa, porque se ele pega e começa a ver, cada dia que sai uma pesquisa com resultado diferente, ele começa a se balizar, ele começa a ter problemas também de interpretação e saber do que está acontecendo, né? E o que acontece, infelizmente, hoje na política, eu te diria que a política hoje tem mais torcedor que o futebol. Você entendeu? Você tem mais torcedores lulistas e bolsonaristas do que torcedores de Corinthians e Flamengo. Então você calcule. Então tem muito hoje o coração, a emoção. Não tem muita razão também. Está virando uma coisa assim que até certo ponto é preocupante. A paixão que as pessoas estão pegando pelos aspectos políticos, né? Esse é um tema que a gente vai falar agora, que existe o que você deseja que aconteça e existe aquilo que você realisticamente acha que vai acontecer. Eu gostaria muito que fosse para cá, mas eu estou vendo que o cenário vai para lá. E ver isso com realismo é importante. Agora, você falou, eu estava levantando aqui os dados do 2022, se não me engano, você vai poder me corrigir, a Paraná Pesquisa foi um instituto que previu já no começo do ano a vitória do Lula. Não sei se eu levantei algumas notícias e tal, vocês já estavam, e não dá para dizer que é um instituto de esquerda, não sei nem se gostaria de se declarar aqui ideologicamente para um lado ou para o outro, mas certamente não me associa. Se o pessoal falar de outros institutos, você pode falar, não, essa turma é tudo de esquerda, tal, mas certamente não é o caso da Paraná Pesquisa. E vocês estavam já anunciando, tá com cara de Lula aí, no início de 22, certo? Alexandre, o que aconteceu na eleição de 22, certo? A Paraná Pesquisas, desde o início, todas as nossas pesquisas, todas, davam o Lula ganhando com uma margem muito pequena, o que aconteceu na urna. E outras empresas de pesquisas davam até vitória do Lula no primeiro turno. Se o Lula poderia ganhar no primeiro turno, o Lula ia golear. No segundo turno, a mesma coisa. A última nossa pesquisa, se eu não me engano, a gente dava 1,3 de vantagem para o Lula e fechou 1,7. E tinha gente dando 6, 7 de vantagem para o Lula, certo? Então, o que acontece? Aí, como a gente era um instituto que dava a eleição mais apertada, tentaram nos taxar como bolsonaristas. Como tentam taxar outras empresas como petistas. O que é um erro, certo? Você está apurando um resultado. Então, se agora a gente apurar o resultado que o Alexandre está ganhando as eleições, aí eu vou ser um instituto do Alexandre. As pessoas, infelizmente, pela paixão, certo? Começaram a taxar também, certo? Mas a Paraná Pesquisas não é vinculado, não é ideológica. Temos clientes em todos os partidos políticos, tenho esse orgulho. Em cada estado trabalha com PT, com PSDB, com PL, com PP, com União Brasil, com republicanos. Trabalhamos com todo mundo, certo? Então, na verdade, mas você pega uma pecha que eles procuram te taxar em cima dos resultados que estão dando. Infelizmente, é isso. Bom, vamos direto para o assunto que todo mundo quer saber, presidencial. Se você fosse colocar seu dinheiro hoje, apostar dinheiro pessoal do Murilo, fazer um cheque, não é quem você gostaria, não é quem você gosta, não é quem você acha que vai ser melhor ou pior para o Brasil. Quem você acha que, nesse momento, tem a maior chance de estar na cadeira presidencial no ano que vem?
Essa é uma pergunta que você recebe a cada minuto, certo? O que a gente sempre tem dito é o seguinte, como eu dizia lá atrás, a gente faz muito evento para o mercado financeiro, né? Desde o início a gente falava 52,48, não pergunta para quem, certo? E eu digo de volta, 52,48, não pergunta para quem. Aí as pessoas começam a dizer, o Lula vai ganhar, o Flávio, o Tarcísio, vão ganhar, certo? Eu tenho convicção. Não, aí foi o que você falou, é a tua vontade. Por quê? A eleição hoje já está mostrando um segundo turno muito equilibrado, seja Lula contra Flávio, Lula contra Tarcísio, seja quem for o candidato, um segundo turno muito equilibrado. E vamos relembrar uma coisa, toda eleição acontece o imponderável. Em 2014 caiu um avião. A eleição estava ganha para Dilma no primeiro turno. A Marina quase ganha a eleição no primeiro turno, não foi nem para o segundo turno. Em 15 dias mudou tudo. Aí em 2018 teve uma sacada que mudou tudo. Em 2022 teve Roberto Jefferson e Carla Zambelli, que foi decisivo também, certo? E o que acontecerá em 2026? Tem um imponderável, por isso que eu não aposto, nem lá nem cá. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria 50-50, certo? Porque hoje qualquer palpite é preferência, a eleição será muito equilibrada, como foi a passada. No decorrer do processo, quando começar mesmo lá por setembro, se você me reentrevistar, eu te digo, certo? Mas nesse momento eu te diria que é improvável, vamos saber o que vai acontecer. E tem uma outra coisa, Alexandre, que ninguém fala. Hoje tem o fator policial nas eleições. Hoje existem operações policiais durante o período pré-eleitoral. A gente consegue prever se algum dos candidatos receberá algum parente, alguém próximo, visita da Polícia Federal na sua casa, faltando tantos dias para as eleições? Então, quer dizer, tem muitos fatos imponderáveis. Hoje não é mais a política pela política, certo? Infelizmente, eu digo isso, tem vários outros fatores que vão ajudar a decidir a eleição para lá ou para cá. Mas assim, por exemplo, ontem saiu a pesquisa do Meio, que acho que começou agora também nessa atividade. E existe uma questão que é a rejeição. A rejeição ela é muito mais difícil de tirar do que o conhecimento ser construído. E mostrou, por exemplo, que certos candidatos da direita, vamos pensar assim, a princípio, a menos que tenha alguma coisa muito diferente, você vai ter Lula de um lado vencendo no primeiro turno, indo para o segundo turno, quero dizer, indo para o segundo turno, e você vai ter lá o Lula com esses 48% a 52% no final. E do outro lado vai ter um cara da direita, ou centro-direita, ou o nome que quiser chamar, e cada um carrega o seu nível de rejeição, sendo que pela pesquisa do Meio, não sei se você concorda ou não, o Flávio é o mais rejeitado, depois vem o Tarcísio, depois vem lá embaixo, muito menos rejeição, o Tarcísio muito menos, e depois Ratinho, Zema e Caiado e tal, essa turma toda, e Leite, etc. Você acha que a rejeição vai ser um papel decisivo na eleição? Olha, com franqueza para você, nas últimas pesquisas de dezembro, o Flávio Bolsonaro tinha 6% a mais de rejeição que o Lula, e o Tarcísio tinha 8, 9% a menos de rejeição do que o Lula. É um fator que ajudaria o Tarcísio? É um fator que poderá ajudar o Tarcísio caso ele venha a ser candidato. Mas temos que ser justos. O Tarcísio é menos conhecido, o Ratinho é menos conhecido, o Zema é menos conhecido. E quem garante que, a hora de se tornarem conhecidos, não vão ser conhecidos com rejeição? Ninguém conhece ainda. O Tarcísio nunca disputou uma eleição majoritária nacional. Zema, Ratinho, o que vai aparecer contra eles? Ninguém sabe. Contra Flávio e contra Lula já é bem previsto. Certo? Não tem muito fato novo para acontecer contra eles. Certo? E contra os outros. Então, quem garante que no processo a rejeição do Tarcísio não aumente e passe a do Flávio, ou a do Ratinho, ou a do Zema? Como pode diminuir também. É algo imprevisível. Como que eles serão conhecidos? Como que a oposição ao Tarcísio, ao Zema e ao Ratinho, vão trabalhar a imagem do Tarcísio, certo? Então pode ser um ponto positivo, inicialmente é um ponto muito positivo, mas para frente eu tenho dúvidas também se essa rejeição não cresce e não passa dos outros também, né? Precisa ver, num português mais vulgar, o quanto eles vão apanhar, né? O quanto eles vão apanhar dos seus opositores. Eu vou tentar fazer uma defesa dessa turma para ver a sua reação, tá? Vou tentar só argumentar, não quer dizer que eu acho que isso vai acontecer ou seja o ideal. Nesse cenário que eu falei, para ver se você concorda, nós temos aí praticamente certo Lula de um lado e do outro lado tem uma bifurcação. Flávio fica ou Flávio não fica como candidato? Se o Flávio ficar,
a interpretação é que é praticamente líquido e certo que Tarcísio não entra na corrida presidencial. Não vai se desgastar e ser chamado de traidor e ficar brigando contra os bolsonaros. Sobre a questão da rejeição, o que eu diria se eu fosse um defensor aí da turma Zema, Ratinho, etc. Eu diria assim, existe a possível rejeição, que nós não sabemos se vai ou não vai aparecer alguma coisa. Afinal, esses caras são governadores há 8 anos. Também muita coisa já teria aparecido. Eu entendo que na corrida presidencial a lupa é muito mais forte. Então pode ser que apareça alguma bomba que não apareceu em 8 anos com o cara como governador. Mas o fato é que hoje não existe essa bomba. Nunca apareceu até agora. E do lado do Flávio, ele já carrega certas mágoas e peixes do passado que são dadas. Que são tudo que é de bom do bolsonarismo e tudo que é de ruim ele carrega também, porque ele vai ser visto como o Bolsonaro 2, certo? É um cara que tem uma formação maravilhosa, que tem uma capacidade muito boa de articular, mas que tem lá problemas da época da Assembleia, no Rio, que ele tinha a questão dos Queiroz, que isso é uma mancha, toda a questão do bolsonarismo, que fica aquela coisa da pandemia, você é genocida, que matou, todo mundo que perdeu um parente, pode, justamente ou não, pode ser que seja injustamente também com eles, mas ficar com essa mágoa, a questão das agitações do 8 de janeiro, ele carrega muita coisa que já é líquida e certa e é dada. Já um Ratinho, do outro lado, ele está 8 anos governando, não apareceu nada, você até pode argumentar, até outubro pode ser que apareça, mas nós temos aqui uma pessoa com muita rejeição comprovada e um cara com uma rejeição que é 1/3 da rejeição do Flávio. Começar por esse aspecto que você falou, tá? Eu não tenho dúvida, às vezes, que você falou, só que eu vejo uma vantagem para o Flávio e para o Lula. Que tudo isso que você falou já é extremamente conhecido. É muito pouco provável que apareçam fatos novos. Agora, Zema, Tarcísio, Ratinho, especificamente, a gente trabalha em todos os estados. E eu digo para você, todos têm problemas, só que não foi potencializado. Certo? Todos têm problemas, só que não foi potencializado. Certo? Outra coisa que vai pesar a favor ou contra os três, você vai entender o que eu vou te dizer. Vamos pegar um exemplo, o governador Tarcísio. Pegando um exemplo, vamos pegar o Ratinho de exemplo, não o Tarcísio. Vamos pegar o Ratinho de exemplo. Quando vier a campanha, ele vai falar de educação, certo? Com certeza. Aí eles vão comparar quanto que o Ratinho gastou com a educação. Como que foi o desempenho do Paraná no IDEB, como que foi o desempenho do Paraná na saúde, como que é o IDH do Estado do Paraná. Tudo isso vai virar novidade. A gente não sabe, o grande público não sabe, certo? Se em relação ao ex-governador ele gastou mais na educação, mais na segurança, aonde ele gastou mais? Tudo isso vai ser discutido. A hora que, por exemplo, ele falar para o Lula, que for o adversário dele, um exemplo, mas na educação eu vou fazer isso, o Lula já repete para ele. Você teve 8 anos governando um estado rico, que nem o Paraná, isso não fez lá. Você entende o que eu quero te dizer? Quer dizer, então, eles também têm problemas. Só que isso só vai potencializar na campanha. Por enquanto, não. Não é a hora, inclusive, certo? Mas, inicialmente, não tem como negar que eles têm essa grande vantagem. Mas, para frente, pode não ser. Aquilo que acabei de dizer. Porque eles vão ter um pente fino no governo deles quando eles realmente oficializarem que são candidatos, né? E hoje eles teriam uma grande... Com o Flávio na corrida, fica, para mim, muito binário também. Você vai ter um único nome da centro-direita, consolidando todos, porque o Lula vai ter seus 35%, 40% no primeiro turno, não tem dúvida, certo? O Flávio deve ter seus 20 e poucos no mínimo, certo? Piso. Eu não sei qual piso que você imagina para o bolsonarismo. 25. 25. Se ele tiver 25, quer dizer, um nome da centro-direita teria que consolidar todos e vender muito bem o peixe para ter 25 mais um e poder bater o Flávio para ir com o Lula no segundo turno. Como você vê a possibilidade disso? E tem mais um problema, Alexandre, que ninguém comenta. Todos eles estão preocupados com o seu terreno. O Tarcísio está preocupado também, se ele for candidato a presidente, certo? Ele também está preocupado com a sucessão em São Paulo. O Ratinho também está preocupado, interessado na eleição no Paraná. O Romeu Zema também. Eles sendo candidatos a presidente, principalmente Ratinho Júnior e Zema, ao meu ver, eles começam a ter problemas em seus estados. Um exemplo que eu vou citar, tanto o PL especificamente, ele é parceiro do Zema em Minas e é parceiro do Ratinho Júnior no Paraná. Se o Ratinho Júnior sair contra o Flávio ou contra o Tarcísio, um exemplo, provavelmente teria o apoio do PL, como que vai ficar nos seus estados? Eles começam a pôr em risco
a sucessão nos estados também, né? Então essa é uma coisa que lá na frente vai pesar muito também para decidir se eles vão ser candidatos ou não. E você vê eles indo para Senado? Olha, o Ratinho diz que não, que pode ser alguma, tanto que a gente nem está mais colocando ele nas pesquisas, ele categoriza que não será candidato. O Zema, ao meu ver, tem possibilidades, ou de ser vice, né? Os dois também, ao meu ver, têm possibilidade de ser vice. Serão convidados, né? Se aceitarão ou não, ao meu ver, aí é uma outra história, né? Eu veria, se eu tivesse sentado na cadeira do Ratinho, tentaria o máximo possível consolidar essa centro-direita, botar talvez o Zema de vice ou compor os caras. A única chance dele, digamos, pensando assim, qual é a minha única chance? Se ele não quer ser senador, cara, eu vou sentar, eu vou sair para candidato, eu vou trazer o Zema aqui como meu vice, eu vou trazer o outro, eu vou compor aqui e vou trazer uma proposta de centro-direita com o principal argumento, dizendo para a população, eu consigo ganhar do Lula. Esse cara aí do Bolsonaro, muita gente vai acabar perdendo para o Lula. E assim tentar levar a pegar uma vaga no segundo turno. Como que eu vejo a dificuldade do Ratinho Júnior e do Zema, que é a vantagem do Tarcísio e do Flávio? Qual é a dificuldade dos dois? O Zema tem um partido muito pequeno, tá? Ele não vai nem participar de debates se as emissoras não forem camaradas com ele. Ele não tem lá os números de deputados suficientes para participar de debate. Tempo de televisão reduzidíssimo. Tá? Qual é o problema do Ratinho? Ele está no PSD. Metade do PSD, dos estados do PSD, apoiam o Lula. Como que o Ratinho fará campanha no Nordeste? O PSD inteiro do Nordeste é Lula. E já disse que vai com o Lula, certo? Então, quer dizer, eles têm muitas dificuldades regionais também, que Tarcísio e Flávio não têm, porque eles teriam um partido suficientemente que é extremamente fechado com eles, certo? Então, eu acho que essa é uma outra dificuldade que eu vejo para Ratinho e para Zema, certo? A questão partidária também. Agora, voltando ao Flávio, bom, ele está trazendo essa questão de que é um chamado do pai, que é um chamado patriótico para colocar o nome dele, etc. Agora, estrategicamente, muita gente questiona, que fala, bom, ele vai colocar o nome meio que sabendo que a chance de ganhar do Lula é baixa, porém, se ele ganhar, maravilha, ele é presidente da República, e se perder também, ok, ele se consolida como grande nome da direita e bloqueia um caminho para o Tarcísio. Quer dizer, essa análise mais maquiavélica, se imaginar que ele está fazendo uma análise mais fria da política, não tão emocional, para ele é um ganha-ganha. Ganhei do Gelerotti, perdi, sou nada de direita. Aqui o Tarcísio está de escanteio. Você concorda nessa análise? Só uma parte. Essa tua análise é perfeita. É isso. É isso. Você resumiu muito bem. É isso. O Flávio, se ele ganhar, ganhou, é presidente. Se perder, vai perder por pouco, certo? E consolida o nome dele como o principal oposicionista para o Lula. É jovem, tem idade para disputar para frente, certo? E não vejo dúvida que o pensamento dele e da família deve ser esse. Deve ser esse. Se eles não saem, o Tarcísio coloca seu nome e leva a campanha, pronto, o novo nome da direita no Brasil passa a ser Tarcísio e os bolsonaros ficam de escanteio. Esse é o pesadelo dos bolsonaros. Isso que está em jogo. Traduzindo para você, é extremamente isso que está em jogo. Agora, pela rejeição, por juntar mais nesse momento, eu te diria que o Tarcísio, nesse momento, ele viria mais encorpado para a eleição. Ele traria mais partidos para apoiar ele, mais governadores para apoiar ele, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ver também como que ele entra nesse bolsonarismo. Como que esse bolsonarismo também não vira contra ele na campanha, né? Se ele fosse um candidato único, apoiado pelos Bolsonaro, não teria esse problema, mas eu não consigo imaginar com o Flávio na corrida eleitoral o Tarcísio jogando o seu nome. Se fosse o Tarcísio, estaria sentado assim, eu tenho aqui um governo de São Paulo praticamente na caçapa, nunca se sabe, mas, enfim, altíssima chance de reeleição. Eu posso jogar fora o maior estado do Brasil para ser um candidato, para ficar no meio de um bolo de gente, sendo chamado de traidor pelos bolsonaristas, para tentar bater o Flávio. Eu acho praticamente impossível o Tarcísio sair contra o Flávio. Você concorda? Plenamente, plenamente. Não tenho a menor dúvida. Não acredito nessa situação hoje. Flávio enfrentando Tarcísio. Tanto que nenhuma pesquisa da Paraná Pesquisas, a gente faz essa pergunta, os dois se enfrentando. E mudando um pouco de assunto para Congresso, como que você está vendo aí para os ventos políticos? O Congresso, principalmente o Senado, o que eu vejo? Eu vejo que olha que engraçado que eu vou falar para você. Eu vejo um Senado muito conservador.
muito conservador nas próximas, muito. A direita vai eleger a grande maioria dos senadores. Não significa senadores para votar impeachment da STF. É direita com culhão ou sem culhão? Direita, eu te diria, não vou usar a palavra culhão, certo? Mas eu te diria uma direita que não vai, a grande maioria que vai se eleger, ao meu ver, que são os favoritos hoje, não vejo votando o impeachment dos ministros do STF. Mas é uma direita extremamente que vai querer baixar imposto, que conservadora, certo? Isso eu não tenho a menor dúvida de dizer que vai acontecer. Agora, por quê? Qual é o medo tão grande assim se todos em conjunto pautarem impeachment, o presidente do Senado com... Aliás, só uma parte, talvez muita gente que está nos assistindo não saiba, se você é uma pessoa que acha que o STF tem problemas, avança nas suas funções constitucionais, tem abusos, a única pessoa no Brasil que tem o poder de fazer alguma coisa sobre isso chama-se presidente do Senado, que no momento é o Alcolumbre, mas ano que vem pode ser que vai eleger outro. Então, muita gente não sabe, né, da questão da regra, como é que funciona. O presidente do Senado, ele tem o poder de pegar um pedido de impeachment, que tem uma porrada de pedidos, um monte de pedidos no Senado, e pautar ele para votação, certo? E aí você precisa ter maioria, que é metade mais um. Agora tem uma discussão, porque o Supremo queria mudar as regras, enfim, queria dificultar o impeachment, mas pela Constituição essa é a regra. Voltando ao ponto, por que você acha que tem tanto medo, assim, se todos juntos forem lá e pautarem o impeachment e fizer, o STF vai perseguir todos, vai perseguir 40 senadores? O problema, Alexandre, que hoje as pessoas não enxergam é o seguinte: quem que vai se eleger senador? Qual é o perfil dos próximos senadores? Felizmente ou infelizmente, são os desgovernadores. Esses que ficaram 8 anos lá. E é meramente impossível você governar 8 anos e sair sem processo. Sem um processo. Então, todos eles vêm com processo. Vamos deixar isso claro. Quer dizer, a grande maioria que vai se eleger são, vamos lá, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Santa Catarina não, mas Paraná, se o Ratinho for candidato, o Ratinho. Certo? Então, você vê, o exemplo que eu estou citando para vocês, todos, Bahia, Ceará, todos eles já foram. Certo? Então, todos eles vêm com certos receios, entre aspas, né? Então, por isso que eu acho muito pouco provável, certo? Eu vejo um Senado à direita, porém não com essa vontade toda de caçar ministro do STF. Interessante isso. Realmente, o administrador público, o cara que está com a caneta governando, isso para muita gente que está assistindo, tem que saber e ter consciência. É impossível o cara não tomar processo de alguma coisa. Além de ser tão enrolado, é tão burocrático, é tanto órgão, um controlando o outro, um impedindo o outro, alguma coisa vai fazer. E não é que o cara é corrupto, o cara pode ser a Madre Teresa de Calcutá, a pessoa mais honesta do mundo. Se ele quiser governar, ele vai tomar alguma coisa. Se ele fizer, ele vai tomar porque infringiu alguma regrinha que alguém não sabia. Se ele não fizer, vai também tomar um processo, porque demorou para fazer. Então, assim, vai ter processo. E aí o STF tem o poder de avançar esse processo, né? Então, realmente, um fica na mão do outro, complicado. Concordo plenamente com você, é isso. Então é muito difícil esses senadores que vêm, principalmente os governadores, ex-governadores, prefeitos de capitais, entendeu? Vir com essa vontade toda. Então podemos imaginar um Senado mais à direita, porém não enfrentando o STF. No Congresso, você vê algum vento mais relevante? Outra coisa, o que eu vejo? Eu vejo um Congresso mais à direita também, cada vez mais à direita, certo? Com os mesmos problemas do Senado. Então seria, quer dizer, na hipótese, se o Lula for reeleito ano que vem, vai ser um país mais esquizofrênico, certo? Cada um puxando para um lado. O Lula, com aquela ideia dele de gastar mais, quero mais Estado, quero inchar, quero contratar gente, né? Estado é bom, programa social é bom, e o Congresso tentando brecar. Você viu o esquizofrênico ano que vem? Depois que elege os senadores, principalmente os ex-governadores, é muito difícil eles virarem oposição radical, seja quem for, porque eles já foram governadores. Eles sabem como funciona. Então, algumas coisas vão votar contra e muitas coisas vão votar a favor. Porque ele sabe que ele precisa levar recurso para o estado dele, ele sabe que se ele não levar recurso ele vai ter dificuldade. Esse que se elege senador, ele vai querer ser governador 4 anos depois, prefeito de capital, certo? Ele sonha em ser ministro. Então tem vários fatores que eu não vejo assim. O governo federal, ele só tem minoria quando ele quer, certo? Quando ele quer, ele tem maioria.
Você pode ver todas as votações que o Lula realmente quis ganhar para valer, o Bolsonaro, a mesma coisa, certo? E tem coisa que para mim é importante, mas se não der, tá bom também, certo? Então, é isso que a população tem que entender também, né? Que a força do governo sobre eles é muito grande, seja quem for o governante. É a importância da população pressionar e mostrar o que ela quer. Porque se eles votarem alguma coisa muito impopular, isso deveria pesar contra o nome dos caras. Importância do acompanhamento, certo? Nós, cidadãos, no final do dia, a gente tem que acompanhar, tem que pressionar, porque senão o jogo político vai acabar se sobrepondo ao que realmente precisa fazer. O Brasil é um país estagnado, aquela voo de galinha, aquele país que está sem crescer produtividade, o Estado inchando, a dívida pública inchando. Ele não colapsa e também não decola, fica meio parado. Exatamente, exatamente. E o que acontece? Você não consegue ver mobilização por bandeiras. Você só vê mobilização por pessoas. O Lula junta gente para o 8 de janeiro. O Bolsonaro junta gente para a defesa dele. Certo? Agora, você não vê mobilização para o imposto de renda, para a escala 6x1. Você não vê essa mobilização popular para isso, certo? Esse é um grande problema também do eleitor brasileiro, né? Ele só se mobiliza por pessoas, não por causas. Fora Lula e Bolsonaro, tem algum político hoje que comanda uma adoração, que comanda seguidores, que comanda tamanha um amor assim dessa questão da torcida de time que você mencionou no começo da entrevista? Não. Eu só vejo assim hoje Lula e Bolsonaro. Lógico, se um Tarcísio disputar a eleição, se o Ratinho disputar a eleição e for bem, eles passam a comandar para frente. Daquele momento para frente, eles passam a comandar. Mas nesse momento, não. Eu diria que existem duas grandes lideranças nacionais. É Lula e Jair Bolsonaro. Perfeito. Murilo, muito obrigado. Algum comentário adicional aí para os seguidores do Ranking? Algum insight que a gente não falou? Alguma coisa que ninguém sabe que você poderia passar? Olha, eu vou passar para vocês o seguinte. A definição Tarcísio, Flávio, esses próximos 60 dias vai ser aquecida, certo? Que, ao meu ver, o governador Tarcísio agora quer ser, Flávio quer ser, certo? E então, nos próximos 60 dias, você vai ver ruído, provavelmente a gente vai ver ruído entre os dois. E por que ele desistiria? O Flávio já lançou seu nome, ele sabe que se ele lançar o nome, Tarcísio não sai. O que faria ele não ser o candidato? Ao meu ver, um fator só faz o Flávio não ser candidato hoje, Jair Bolsonaro. Se o Jair desistir de nomear ele? Por que o Jair mudaria de ideia? Se o Jair tem 60 dias, né? Na política, o que você vê mudar de ideia, você entendeu para você? É o que você mais vê, né? Ele era a favor, agora ele é contra. Ele era contra, agora ele é a favor. Ele mudou, teve um insight novo, mudou a cabeça dele, certo? Então, são fatos que possam ocorrer nesses 60 dias, certo? Que possa fazer o Jair mudar de ideia. Ao meu ver, o Flávio só deixa de ser candidato numa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acha que uma oferta, por exemplo, uma composição para ele ser presidente do Senado mudaria a cabeça dele ou isso não é realista? Isso não é realista. O que mudaria o Flávio de ser candidato é uma decisão do Jair Bolsonaro. É o Jair Bolsonaro concluir: Flávio, você não ganha, vai ter dificuldades e é melhor ir o Tarcísio. Você entendeu? Se o Jair concluísse isso. Mas como o Flávio está crescendo nas pesquisas, o Flávio também encostou em segundo turno em Lula, torna-se isso um pouco mais difícil para o Tarcísio. Mas para o Tarcísio virar candidato hoje, ao meu ver, só o Jair Bolsonaro dando uma guinada e mudando seu candidato. E a questão da fragilidade do Flávio, de Queiroz, de rachadinha, toda essa conversa que, certo ou não, vai surgir. Fico imaginando um segundo turno no debate da Globo lá. O Flávio vai apontar o dedo na cara do Lula e falar: e aí, Lula? E o INSS? Aí o Lula vai virar para o Flávio e falar: e o Queiroz? Aí ele vai virar e falar: e o Petrolão? Aí o Lula vai apontar: e a rachadinha? Ou seja, a estratégia do Lula vai ser nivelar por baixo. Como é que você acha que o Flávio vai poder lidar com isso? Olha, excelente pergunta, uma boa oportunidade para eu falar. O grande problema do eleitor brasileiro hoje é que ele vê no Lula e no Bolsonaro o amor e o ódio. O que eu quero dizer? Então, o Lula tem problema de corrupção, o bolsonarismo tem problema de corrupção e todos os outros são limpos. Aí é que vocês se enganam. Vai aparecer problema de todos. E às vezes a decepção é maior, porque eu diria: eu não acreditaria que esse cara faria isso. Esse cara fez isso.
Você entende para você? Então, qual que é o grande erro? É achar que só existe dois caras corruptos, um exemplo, no Brasil. Dois polos corruptos. O resto é tudo limpo. Você entendeu? Eu não queria dizer julgamento, tá? Eu estou dizendo que vai acontecer o segundo turno. Eu estou te dizendo, o grande eleitor, prestar atenção nisso que eu estou falando. Você entende para você? Que você vai ver lá na frente, você pode concluir que os outros são piores que os dois. Vamos lembrar que esse problema do Flávio que se fala, que não estou nem dizendo se aconteceu ou não aconteceu, é de 25 anos atrás, quando os caras eram pequenos políticos regionais do Rio. Quando que eu imaginar que um dia o pai dele ia virar presidente da República, que eles iam estar com todo o holofote? Acho que os caras nem sonhavam nisso, né? Na época de deputado no Rio. Para pensar, o Ratinho já foi deputado estadual, já foi deputado federal, foi 2 vezes governador do Paraná. Vão desmiuçar a vida dele inteira. Alguma coisa vai ter. Você entende o que eu quero te dizer? E essa coisa vai pegar Zema, 8 anos governando Minas. Você entende para você? Então, quer dizer, vão aparecer coisas também, porque é impossível não sair com processo, que nem mesmo a gente comentou para frente. Então, o que eu vejo? É uma vantagem nesse momento. Mais para frente, pode ter certeza que para apontar o dedo também terá dificuldade. Pessoal, Murilo Hidalgo, muito obrigado pelos insights. Com certeza quem está nos seguindo aqui aprendeu coisas que não sabiam sobre a vida real. Como dizia o Bismarck, um famoso político alemão, não sei nem se a frase foi dele, ele falava: a política e as salsichas é melhor não saber como são feitas. E aqui a gente abriu a fábrica de salsicha um pouco, vimos um pouco dos bastidores. Muito obrigado pelo seu tempo. Quem acompanhou aqui, se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade.